Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o filho unigênito do Pai. Fato super conhecido por nós, fato já muito comentado por nós. E, entretanto, sempre com aspectos novos, que é a questão da multiplicação dos pães. Ela agora, esta problemática toda de pessoas que estavam com fome, porque tinham passado o dia inteiro com o Nosso Senhor e não tinham onde comer, e nem havia o que comer, já nos foi objeto de consideração em quantas e quantas ocasiões e em quantas e quantas oportunidades. Entretanto, agora, esse fato se coloca dentro da perspectiva da Páscoa da ressurreição, e da preocupação que tem São João de deixar bem sedimentado, bem calçado, de que em Nosso Senhor Jesus Cristo existem duas naturezas, a divina e a humana, unidas hipostaticamente na pessoa do Verbo, na pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Essa revelação já tinha sido feita, essa revelação já era admitida pela fé e era fundamental que admitissem, caso contrário, não estavam dentro da igreja e não tinham salvação, porque para aceitar, para poder penetrar no reino eterno, era preciso aceitar a unidade e trindade de Deus e a encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, as duas naturezas unidas na pessoa do Verbo, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E São João tem essa preocupação de demonstrar que em Nosso Senhor existem as duas naturezas e que, ora, ele opera pela natureza humana, mas na sua natureza divina, e que, ora, é a natureza humana dele que transparece clarissimamente e, portanto, é sempre a mesma pessoa se manifestando ora por uma, ora por outra, ora pelas duas naturezas, em conjunto. Ele, São João, é, como todo apóstolo, como todo evangelista, é muito prudente. Ele conhece perfeitamente quais são os princípios acadêmicos da época e ele sabe perfeitamente como usar a sua linguagem. Esse milagraço, porque não se conhece outro igual assim, que é a multiplicação dos pães para 5.000 homens com suas respectivas famílias. Nós devemos, portanto, imaginar umas 30.000 pessoas, porque naquele tempo não havia controle de natalidade e cada família possuía um número de filhos bem grande. E, portanto, pelo menos umas 30.000 pessoas. Multiplicar 5 pães e 2 peixes, como ele diz aqui, e que deve ter sido assim, muito mais do que contam os outros evangelistas, ele diz que ele distribuiu tanto quanto queriam, significa que foi muito mais do que para matar o apetite do momento e para matar a fome do momento, portanto, foi para levarem para casa. O que eles levaram para casa era muito mais do que o que eles comeram ali, e isso é evidente. Eles iam carregando uma provisão de alimentos nos deslocamentos todos que estavam fazendo, e naquele dia tudo tinha acabado. Se tudo tinha acabado, tinha sobrado um bom espaço na mochila deles, enfim, na sacola dele, no bolso que eles levavam e tudo mais. Portanto, o espaço não era pequeno. E sempre o espaço é maior do que um estômago. E assim eles puderam levar muito mais do que comeram. E isso significa, portanto, que Nosso Senhor distribuiu pães e peixes para mais de 60.000 pessoas, porque cada um o que pedia recebia e não faltou nada para ninguém. E para sobrarem 12 cestos, ou seja, um cesto
para cada um, de restos. Isso significa que foi um milagraço, milagre fora do comum. Mas São João não vai usar nunca a palavra milagre. Em todo o evangelho dele, nós não encontramos a palavra milagre. Porque ele não tem interesse em estar contradizendo inteiramente a perspectiva acadêmica da época. Ele entra dentro da psicologia, da linguagem do academismo da época e fala em sinal. Ele diz isso. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado. Sinal. Porque para ele basta a palavra sinal. Não precisa estar usando de uma hipérbole tão característica mais tarde dentro do próprio povo romano. O povo romano aqui já não tinha, ainda não tinha a teatralidade dos gregos. Mais tarde vai adquirir uma certa teatralidade que vai de longe superar a pouquíssima em matéria de teatro da parte dos gregos. E, portanto, os romanos vão ser hiperbólicos a mais não poder. E não vão ficar numa linguagem estrita e estreita. Eles vão dar vazão à linguagem e vão cair no extremo oposto. E vão dar as características de um fato como esse, como sendo um milagraço, como nunca ninguém viu, nem nunca verá na história, e que desde o princípio da criação do mundo até muitos e muitos anos depois da criação do mundo, nunca se verá e nunca se viu um milagraço tão grande. Sinal. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado. E isto porque bastava que de fato fosse um sinal. Sinal para quê? Sinal para mostrar que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, além de homem, é também Deus. E é homem em Deus. E além de Deus é homem. E nele nós encontramos as duas naturezas, portanto, unidas entre si. E Ele, nosso Senhor, realiza este milagre, assim que é chamado por São João, de sinal. E este sinal é suficiente, só este sinal já era suficiente para demonstrar o quanto ele tinha poder sobre a natureza. São João está iniciando o seu capítulo 6. Esse capítulo 6 é famoso. E nós temos uma descrição feita em 15 versículos, no começo do capítulo, do 1 ao 15, onde fica demonstrado que Nosso Senhor realizou este sinal. Ele vai agora desenvolver, passo a passo, cada vez mais, todo o assunto da multiplicação dos pães e vai chegar à Eucaristia, à revelação da Eucaristia. Isso é o fato que nós vemos hoje, é apenas uma introdução que ele põe com todo cuidado, com todo zelo, para depois vir tratar da temática mais importante, que é a instituição da Eucaristia. E aqui já fica patente o quanto nosso Senhor Jesus Cristo tem poder sobre a matéria, poder sobre o alimento, poder sobre o pão e peixe, de maneira que ele multiplica o pão quanto ele quer, multiplica o peixe quanto quer também, e nem sequer deixa sobrar os restos, porque quando ele instituir a Eucaristia, não se pode jogar os restos fora como certos enfim, não sei como chamá-los, incrédulos, sacrílegos, etc., fazem com a Eucaristia, porque chegam a defender a tese de que Nosso Senhor Jesus Cristo está corpo, sangue, alma e divindade presente na Eucaristia,
enquanto se dá o banquete eucarístico, e a partir do momento em que termina o banquete eucarístico, desapareceu e já não é mais senão um pão, e que, portanto, os restos podem ser jogados fora. Ora, aqui não houve Eucaristia ainda, e Nosso Senhor não quer que os restos sejam jogados fora. Foi só com vistas à Eucaristia que ele fez isso? Não. Os doutores, alguns doutores da igreja defendem a tese de que Nosso Senhor Jesus Cristo não quis que fosse jogado nada fora e que tudo fosse guardado por um princípio comezinho de educação, de ordem, de disciplina, de limpeza, etc. Mas muitíssimo mais do que isso, por um princípio simbólico superior. É que ele não queria senão instruir aquela gente de que era preciso não perder ninguém, ainda que fosse alguém que estivesse em situação de resto. É preciso apanhar esse resto e ver se que recupera esse resto. E daqueles que me destes eu não perdi nenhum, então era preciso que também do resto todo que tivesse sobrado ele não perdesse nada e ele recuperasse tudo. Então nós vemos estes aspectos que neste púlpito aqui ainda não foi comentado, não foram comentados esses aspectos todos. E vemos como sempre existe perspectiva nova, conhecimentos novos, etc., porque a liturgia é riquíssima e a cada passo, a cada ano, ela vai apresentando flores diferentes, como dentro de um caleidoscópio muito variado, de um caleidoscópio florido, de muitas cores, de muitas pedrinhas, e assim, girando um ano, vem uma flor diferente. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.